princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. 9. A saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 15. João testemunha a respeito dele, exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? 20. Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. 21. Então, lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. 23. Então, ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. 25. E perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? 26. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas, no meio de vós, está quem vós não conheceis. 27. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. 28. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. 31. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. 32. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como a pomba e pousar sobre ele. 33. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. 34. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. 36. E, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? 39. Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10:40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. 41. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. 42. E o levou a Jesus.
Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. 46. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. 48. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. 49. Então, exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. 50. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. 51. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 2, 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. 2. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. 4. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. 5. Então, ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. 7. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. 8. Então, lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. 10. Ele disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. 12. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. 14. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. 15. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. 16. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras, para fazeres estas coisas? 19. Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. 20. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás. 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João 3, 1. Havia, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. 2. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. 3.
A isto, respondeu Jesus: em verdade te digo, que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. 9. Então, lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? 11. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. 12. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, 15, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, ali permaneceu com eles e batizava. 23. Ora, João estava também batizando em Eno, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. 24. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. 25. Ora, entre os discípulos de João e os judeus suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. 26. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. 28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. 29. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem veio do céu está acima de todos. 32. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. 33. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. 35. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 4, 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. 2, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos. 3, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. 6. Estava ali a fonte de Jacó.
cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. 9. Então, lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. 11. Pois, tens a água viva. 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos, e seu gado. 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precisais vir aqui buscá-la. 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. 17. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. 18. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. 19. Senhor,